E agora a gente tem a Christie Guo. A Christie Guo, ela é a deusa da guerra. Ela tem vários personagens, certo? Ela é a deusa da guerra, a Xie Wanqin, e ela é a Shi Jinuzi, que faz aquela parte dela quando ela tá no mundo humano. Que, na verdade, toda a história do vilão é ir atrás dessa mulher, certo? Que é a mulher que ele amava. E então ela tem tanto aquela versão dela mortal como a versão dela deusa, e ele consegue trazê-la de volta. Todas essas questões. Fran, o que você acha da personagem? Do que ela significa dentro da história? Bom, ela é um móvel de todas as maldades do vilão, né? Uhum. Dele querer revivê-la, aquele amor que era misto de admiração por ser um aluno, um discípulo dela, que se transforma em amor, que se transforma em obsessão. Então, ela, logicamente, que não é culpa da antiga deusa da guerra, dela ter provocado esse sentimento no vilão. Mas no subconsciente, e a gente vê pelo final dela, que ela também corresponde a esse sentimento do discípulo, né? E ela se sacrifica, não foi pelo discípulo, ela se sacrificou pela humanidade. Sim. Pela humanidade daquele universo. Ela se sacrificou por um bem maior. Não foi por uma pessoa, não foi por ele. Mas ele leva isso para o seu interior, como ele sendo a pessoa responsável em revivê-la. E nisso tudo ele causa todo o estrago, que é o pano de fundo também do drama em si. Tem um personagem central, o defeito. E a gente vai ver que o papel dela é fundamental para o desenvolvimento, tanto na parte celestial quanto na parte infernal, na parte hominal, que é a parte do reino material, do reino dos humanos. É interessante a gente ver isso, essas figuras mitológicas, porque é o subconsciente de uma nação, é o subconsciente de um povo. E o chinês tem muito isso, de Deus disso, Deus daquilo, Deus da chuva, Deus do trovão, Deus do relâmpago, Deus da guerra. E aí a gente tem uma deusa, né? Normalmente é homem, mas temos uma deusa, em que eles colocam, não colocam um limite dentro do gênero, porque a gente vê que aí as forças, eles têm, para os deuses, as forças não têm sexo, não tem gênero. É interessante essa construção, também para a gente ver isso, e a gente saber que muitas vezes essas obsessões nos levam a uma destruição, não só pessoal, como todo o universo ao seu redor. Você, Gervásio, quer falar um pouco aí da personagem, do que ela significa na história? Eu tenho duas coisas para falar dela. A primeira coisa, ela é a única que conseguiu ferir o nosso diabão no começo da trama. E ela era a figura com o único poder, mas no processo, ela se matou no processo para fazer isso. Isso gerou uma série de eventos, que a Fran falou, que fez ela se tornar uma personagem sofrida. Porque dá para ver lá no final que quando uma parte da alma dela tá falando com a Orquídea e escuta aquelas vozes. E durante a trama também você vê que o grande vilão tem que estar com a flor do destino dela e tá vendo todas as vidas que ela teve e todas as vidas dela foram sofridas, foram terríveis. Eu pensei, meu Deus, quantas milhares de vidas essa mulher viveu por 100 mil anos no mundo mortal, e quantas vezes ela foi morta, foi traída, foi coisa assim. Meu Deus, a essência espiritual dela faz sentido ela ficar quebrada quando ela volta. Sofrimento eterno, né, ali nas reencarnações. Sim, e quando ela volta como uma deusa, ela tá quebrada, só que ela não tem noção. Tanto que ela tá tendo aquelas sensações, aquelas alucinações de querer destruir, matar. E quando ela faz isso, ela se sente culpada e não sabe como agir. Fragmentado. Isso.
Não é que é fragmentado, ela tá estilhaçada. O espírito dela se estilhaçou em vários pedaços, se ficou recarnando, e quando não uniu direito, e estava quebrada. Lembra muito, comparativamente, a Feiticeira Escarlate, da Marvel. Sim. Uma boa pessoa que... Claro que a Feiticeira Escarlate não teve esse nível de sofrimento, não foi 100 mil anos, mas já é a mesma coisa. É todo sofrimento acumulado que uma hora explode. E quando ela notou que ela estava matando mortais para sugar a energia vital dela, matou soldados leais a ela, estava trabalhando com ela, e viu que o pupilo dela era para tudo isso, ela fez a coisa que para ela era mais piedosa fazer: morrer. Ela queria terminar todo esse sofrimento. Ela já não aguentava mais, né? Ela não aguentava mais. E por isso que eu falo, é uma personagem sofrida, triste. A história, ela é muito, como a Fran falou, ela é muito triste de todas as coisas que acontecem na trama, sim, mas ela, como um personagem, é triste. É uma pessoa sofrida. E eu senti muita pena dela. Eu senti pena dela e do vilão. Eu acho que o destino dos dois é muito triste, né? Se você parar quando eles morrem, se matam, eu chorei assim, caramba, que final triste. Assim, não estou passando o pano do vilão. O vilão fez muita merda. E não é imperdoável o que ele fez. Sim. Eu entendo os motivos dele. Eu entendo o motivo, não concordo com as atitudes. É assim. Entendo o motivo, não concordo com as atitudes. Mas quando eles morrem, eu fiquei chorando, porque... Mas no fundinho, assim, eu senti até um alívio. Acabou. Era pra descansar finalmente em paz. E ele também. Porque ele também tá vivendo em desespero há muito tempo, né? Solange, quer falar um pouco da personagem? Ela sofre, inclusive, com a obsessão do vilão, né? Que o vilão, ele tem uma obsessão por ela muito grande, ele faz tudo para tentar que ela volte à vida. E isso traz muitos problemas, inclusive, principalmente para ela, que ela não era aquilo que ela queria, né? Sim. E ele não se dá conta disso, se dá conta só depois que ela consegue explicar para ele como que o que ela queria que acontecesse. Bem assim. Ok. O que eu acho dessa personagem é que, assim, a gente aprende muito mais sobre ela na visão do vilão do que nela mesma aparecer na história. Porque ela aparece pouco na história, em poucos episódios, em poucas situações. A gente tem muito mais um vislumbre de quem ela era pela visão dele do que realmente vê-la. E ela realmente era a deusa toda poderosa que fez um grande sacrifício para salvar todo o povo, a humanidade, digamos assim. E eu acho ela uma motivação legal. Eu acho ele um bom vilão porque ele tem uma boa motivação. Ela era uma pessoa muito importante para ele, que se sacrificou por uma coisa que ele acha que não vale a pena. E eu entendo que ele vê que ele acha que não vale a pena, porque a gente vê... Porque ele vê os muitos defeitos e é o que ele falou, ela morreu, não mudou nada, sabe? Ninguém... É que ele falou, ninguém vai lá visitar o túmulo, ninguém se preocupa com o sacrifício. Eu acho que ele vê uma falta de agradecimento ao grande sacrifício que ela... Só se fala que o demônio tá preso. Mas e a pessoa que se sacrificou por isso? Ninguém tá dando valor a isso. Então eu entendo, até porque eu acho eu detesto, vocês sabem que eu detesto o Lorde das Fadas lá, o Rei das Fadas. Tem um ranço daquele homem que Deus me livre. Não, eu até hoje, a minha revolta com esse drama é que nada aconteceu com ele. Porque ele não é um bom rei. Se ele fosse um bom líder, ele teria sempre um dia pra você, sabe, vamos dizer assim, homenagear essa pessoa que se sacrificou pelo mundo, certo? Como nós humanos fazemos, a gente cria uma cerimônia a gente tem feriados e várias coisas aí que significam isso. Você cria, mesmo que for um dia, entendeu? Pra você homenagear aquela pessoa que cometeu um grande sacrifício. E ela não tinha nada disso. Então ele realmente fica revoltado com a falta de agradecimento que as pessoas têm no sacrifício que ela cometeu. E quando ela tem noção que está acontecendo com ela, ela fala com o grande rei, o grande rei... Sim, ele caga. Ele é muito... Nossa, eu detesto. Eu assim, peraí, eu fico assim, como é a grande deusa da guerra e você não está se portando com ela? Sim. Você é um FDP desgraçado.
Meu ranço eterno. Se foda, caramba, desgraçado dos infernos, caramba. Exatamente. Desculpe. Não, Desculpe. mas é. Eu nem pus ele aqui na lista, porque eu não quero... Porque não adianta pôr ele aqui na lista de personagens, porque eu só vou ficar xingando ele o tempo todo. Porque tem uma pessoa que eu detesto nesse drama, é esse Lorde das Fadas, que eu acho ele um péssimo Lorde, insuportável, sabe? Ele não sabe ser... Ele não serve pra líder, não sabe ser líder, é um FDP, não sabe ser justo, não sabe julgar, não sabe nada, não sabe ser irmão... Não sabe nada, é um imprestável. O grande problema da história toda é ele. Não é? Não sei se a Fran concorda. Não, eu concordo não só com ele. Todos os seres celestiais, os reis celestiais, os deuses celestiais, os lordes celestiais, todos eles são uns tremendos filhos da puta. Não, tá difícil, todos né? Ashes of Love, Eternal Love, Ashes of Love, o Amor e Redenção. Só tem... Os deuses lá, os imperadores celestiais, todos eles são os cagões, todos eles são os filhos da puta. São os cagões. Se fosse igual ao imperador do Lover Galaxy, seria maravilhoso. Nossa, se ele fosse, né, igual o imperador do Love Like the Galaxy, ele seria maravilhoso, exatamente. Não, gente, esse ser humano é insuportável. Deixa eu ler aqui o comentário do pessoal. Verônica, como essa mulher sofreu, eu realmente senti pena dela o drama todo. Aquelas mortes da vida terrena delas foram cruéis. Me dá dó só de lembrar. Exatamente, o sacrifício dela foi só não de sacrificar só a si pra aprender, mas todo esse sacrifício que ela passou depois. Por isso que eu entendo o vilão também. A mulher, você pensa, a pessoa que você mais ama, que você mais gosta, tá passando por tudo isso. E ele queria ela de volta. Eu acho que o sentimento que ele tem é natural. Ele usa, é o que eu falo, eu não concordo com os métodos e as maneiras que ele usa, mas eu entendo o sentimento dele querer ela de volta e ter pena, né, da mulher dele, que ele gosta, que ele ama, tá sofrendo tudo aquilo. Ela é objeto de obsessão do vilão. Sim, não deixa de ser uma obsessão. Virou obsessão, com certeza. Porque ele tá tanto tempo naquilo que virou obsessão. Lucas, pra mim ela é uma fecha-buraco do roteiro apenas, um dos motivos para a história acontecer. Não consegui ter sentimento nenhum por ela. Sério? Ah, eu gostei da personagem. Eu não achei que ela é um tapa... Assim, eu discordo, eu não achei que ela é um tapa-buraco do roteiro. Porque ela é a deusa da guerra, é uma figura importante. Gente, é muito Cavaleiros do Zodíaco isso aqui, Atena. Entendeu? O que é a Atena? É o símbolo do sacrifício. Eu até tava conversando com a tia esses dias sobre Cavaleiros do Zodíaco, porque eu fiz uma reação ao trailer no meu canal. Que ela falava que ela ficava nervosa com a Atena porque a Atena não luta, né? É o que eu falei, porque a Atena é a deusa da guerra justa, ela não pode lutar. Ela é o símbolo da justiça. Por que todo mundo quer matar a Atena? Porque ela simboliza a justiça. O irmão dela, o Hades, que é o deus da guerra violenta. Ele que parte para a violência, ela não. E aqui ela, como uma deusa da guerra, ela simboliza essa questão do sacrifício, da justiça. Então eu não acho que é um tapa-buraco, porque é uma coisa muito recorrente nas histórias mitológicas. Ali a deusa, a Atena. É uma coisa muito comum nas histórias das deusas da guerra, elas cometerem sacrifício em nome do bem maior da humanidade, para salvar o mundo. A Atena faz isso, a Diana, ela aqui. Então eu acho que é uma coisa mitológica, é uma coisa recorrente. Então eu acho que não é uma saída de roteiro, é um início do roteiro. Eu acho que é o início da história, sabe? A grande deusa da guerra cometeu um grande sacrifício para matar o diabo, porque ele era realmente muito mau e muito diabólico, sabe? Então, eu sei que a gente gosta dele depois, quando ele volta a ter sentimentos, mas antes ele é ruim mesmo. Ele queria destruir a todos, uma coisa tinha que ser feita para impedi-lo. Então eu acho que é uma boa personagem. Interessante que o adorno da cabeça dela lembra o adorno da She-Ra. Ah, pior, verdade. Verdade. Boa observação, não tinha observado isso. Lembra um pouco o adorno da She-Ra, verdade. She-Ra, gente, irmão do He-Man, vocês sabem quem é, né? Eu espero que saibam. Eu espero que saibam que a She-Ra é irmão do He-Man. A Alessandra falando, o que mais gostei desse personagem é que ela se sacrificou muito, mas quando descobriu parar o pupilo, preferiu se sacrificar. Exatamente. Ela assim, e você vê que, por mais que a gente tá falando aqui do Rei das Fadas, que ele era um FDP, ela nunca desobedece o líder dela. É aquela questão também muito da fidelidade, da justiça. A deusa da guerra, ela não tem uma ambição, ela tem uma lealdade, ela é muito leal ao líder dela, e ela é muito leal àquilo que ela acredita. Então, por isso que ela acaba tirando a própria vida, né, no caso. Também tem o ranço desse líder. Acho que todo mundo tem...
A Verônica, esse Lorde foi um inútil, poderia ter morrido. Também acho que ele tinha que acabar mal de algum jeito. Movimento Anti-Celestiais Doraminicoa. A gente tem que fazer um movimento. Queremos depor esses reis celestiais, esses imperadores celestiais. Nenhum presta, mano. Tá difícil ser um que perde. O Lucas. E parece que no. Nesse drama novo é igual? Parece. Ai, meu Deus, eu imaginei. O melhor take dele foi ele com inveja da protagonista por despertar o fogo escarlate. Sim. Quando ele fala, né? Agora ele tem um poder da pessoa mais justa. Ele ficou putão, né? Eu também achei ótimo quando ele ficou com inveja. O imperador de Starry Love tá indo na mesma linha, ela falando, tá vendo? De ser insuportável. Ai, meu Deus. Ou seja, mais um imperador babaca pra nossa lista. Houve aí um desabafo, mas realmente o imperador de Love Like the Galaxy é divertido. Ele é o máximo. Aquele imperador é o meu favorito do universo. A tia do Dorama falando, verdade, a gente aprende muito sobre Atena. A gente ficou conversando sobre mitologia grega. Eu acho legal essas coisas. Elas respeitam as leis e a hierarquia, exatamente. Ela é um soldado, ela respeita a hierarquia, sabe? Ela não vai passar por cima daquilo que ela acredita por nada. Você vê, é uma pessoa muito justa, é o que eu falo. Sempre a deusa da guerra, quando é uma deusa da guerra, ou um deus da guerra, da justiça, ele é muito leal, ele é muito justo. Então ele não vai trair aquilo que ele acredita. É aquela pessoa que é fiel aos seus princípios a ponto de tirar a própria vida por se manter fiéis aos princípios.